Bom dia, com a graça do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, é dia da gente se preparar para o final de semana, depois de uma semana turbulenta, essa semana agora, que foi a semana do Carnaval, mas a partir da próxima semana tudo vai voltar ao normal. Então, nós vamos meditando na palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que traz para nós orientações para o dia a dia da nossa vida, aquilo que nós devemos fazer para agradar ao Senhor, o nosso Deus. E nós vamos ler Provérbios 3, verso 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com os seus bens. O que é que ele está dizendo aqui? Como é que a gente vai honrar ao Senhor com os meus bens? Às vezes você precisa fazer coisas simples. Por exemplo, doar uma Bíblia a uma pessoa que não tem. Eu estive numa congregação outro dia, e lá tinha várias pessoas que estão indo para a igreja, que estão servindo ao Senhor, mas não tem Bíblia porque não pode comprar. Então, se você pode, então compra uma Bíblia e dá de presente a quem não tem. Uma Bíblia de estudo para um obreiro que vai transmitir a mensagem. Uma literatura para ser distribuída pelas pessoas na evangelização. Se você tem bens e você pode ajudar com seus bens, hospedando alguém. Eu conheço um irmão que ele tem um caminhão e sempre que tem uma evangelização, ele coloca seu caminhão à disposição para servir de palanque. Isso é servir ao Senhor com os seus bens, tá certo? Então, se você tem uma estrutura, alguém precisa fazer uma reunião do Evangelho e você tem um espaço, então é um bem, é um bem seu, é um patrimônio, você pode ajudar essa pessoa, as pessoas cedendo o espaço para que seja realizado a obra do Senhor. Ele diz aqui na parte C, e com as primícias de toda a sua renda, tá certo? Então, aqui nós estamos vendo que era lá no Antigo Testamento, onde as pessoas levavam as primícias da terra, a maioria das pessoas era agricultor, e as primícias da terra era levada ao templo para alimentar as pessoas necessitadas, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então, é isso que muitas vezes tem pessoa que tem patrimônio, que tem condições financeiras, mas não ajuda na obra de Deus. Ajudar na obra de Deus não é só você contribuir com dízimos e oferta lá na hora dos cultos, não, entendeu? É contribuir para o avanço da obra de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus, para um missionário que está precisando. É isso que nós estamos falando aqui. Honra, usa o dinheiro que Deus lhe deu para o avanço, para o desenvolvimento da obra do Senhor. É isso que este versículo está falando. E os 10, ele diz assim, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Porque aqui nós estamos lá no Antigo Testamento, mas eu tenho uma ideia de um irmão que
ele era muito pobre. Esse irmão, ele já faleceu. E ele, um dia, ele estava orando e Deus deu uma visão para ele. Ele faltava comida na casa dele, ele tinha muitos filhos. E um dia, ele, quando foi na hora da refeição, ele estava orando e de repente, ele viu aqueles pratos enchendo de comida assim, e foi aumentando aquela coisa. Ele teve uma visão na hora que ele estava orando pela refeição. E, a partir daquele dia, Deus começou a abençoá-lo de uma forma maravilhosa, porque ele era um homem que apesar de ser pobre, mas ele investia na obra de Deus. Ele não tinha dinheiro, mas ele saía evangelizando, porque ele tinha prazer na obra de Deus. Então, se você faz isso, os lagares transbordarão de vinho. Naquela época, eles falavam em vinho, e hoje nós falamos em bênção de Deus. Nós vivemos num lugar, numa região em que o vinho não é tão importante como lá em Israel, nessa época, né? Então, eles produziam muito vinho. Era uma bebida que todo judeu ele consome o vinho. Então, nós precisamos entender isso, a bênção transbordante. E nós vamos ver aqui em Lucas 6,38, que ele diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha aí, está vendo? Uma medida transbordante, recalcada. Quando alguém, antigamente nas feiras, hoje é tudo moderno, pelo menos aqui na região em que nós vivemos. Então, nas feiras era usado uma coisa chamada de cuia, que é onde media a farinha, o feijão. Então, você colocava, era como se você fosse colocar a farinha naquela medida, e aí você imprensava para caber mais. Por isso ele fala aqui, a medida recalcada, quer dizer, a medida transbordante. Não é aquela medida faltando uma coisinha, não. Que você seja essa pessoa que transborde, franca. É isso que o Senhor está falando. Que você seja esse homem que está aqui em Lucas 6,38. Que você dê, que você doar, que você ajudar as pessoas. Se você ajuda alguém, então os olhos do Senhor estão sobre você. Certa vez, o Senhor Jesus falou e disse, quando o Filho do Homem vier, ele vai se assentar no seu trono e vai separar os bodes das ovelhas. E a uns ele vai dizer, seja bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aí as pessoas, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isto contigo? Quando vocês fizeram com um daqueles pequenininhos humildes, a mim fizeste. Esta é a palavra de Deus. O Senhor nos orientando neste dia, nessa sexta-feira, para que possamos fazer o bem, para que possamos ajudar as pessoas, para que alguém possa dizer, olha, aquele ali é um homem de Deus, para aquele cristão ali, aquele crente é um homem bom. Você precisa ter este título de um crente bom, não para a igreja,
para o pastor da sua igreja, mas para o mundo, para que o mundo enxergue em você uma pessoa boa, correta, honesta e cheia de coisas boas, porque agrada a Deus. É isto que nós estamos falando para você nesta manhã, nessa sexta-feira de alegria, de paz, de tranquilidade. E que a bênção do Senhor permaneça na sua vida hoje e sempre. Amém.